Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Então vamos lá. Bom, eu escolhi algumas situações difíceis, até para a gente poder ter a oportunidade de conversar sobre elas, para a gente terminar. Então, vamos começar com a mais difícil. Foi a do grupo deles. É uma pessoa que liga para você, um amigo, e fala para você que você começa aqui, né? Que fala que vai se suicidar. E como você é um amigo, ele está ligando para você. Eu sempre coloco essa situação porque em todas as salas com mais de 10 pessoas tem pelo menos alguém que tem um parente que já tentou suicídio. E é uma coisa muito importante da gente saber o que fazer nesse tipo de situação. Então, vamos lá. Carlos, por que é que te queres suicidar? Porque minha vida está destruída. Estou desempregado, fiquei sem dinheiro. Onde estás? Vou ter contigo. Não venhas ter comigo. Estou a ficar preocupado contigo, quero ajudar-te. Sou teu amigo, gosto de ti. Mas eu já não aguento mais, estou farto. Vou ser um fardo para minha família. Mas nós todos precisamos de ti. Posso ir contigo para jantar e falarmos. É bem difícil, então eu vou dizer até que foi bom. Geralmente é pior. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quando uma pessoa está num estado desses de tentativa de suicídio, a gente nunca é simpático. Porque aí ele pula. Por que você está triste? A vida é ótima. Não, você está enxergando as coisas erradas. Eu falo, cara, pelo amor de Deus. Né? Ela ainda vem aqui, eu vou sair correndo e vou pular. Entende? Então nunca. Os swamis, eu já vi eles resolvendo situações desse tipo, eu não faria isso. Mas eles até fazem a pessoa enxergar o blefe que ela mesma está fazendo dentro do próprio suicídio. Porque se ela está ligando, é porque ela tem uma conexão. Entende? Então já teve casos de o cara falar, né, como é que se diz? Vou me matar. Eu só pega a faca. Quando ele fala isso, a pessoa desmonta. Porque, de verdade, o que a pessoa, para ir para um suicídio, o que acontece dentro dela é que ela não se sente ouvida. Ela não se sente escutada. Claro que a gente não precisa falar para ela pegar a faca, mas na hora que ela vê que tem uma pessoa que está prestando atenção nela de verdade, ela então tem uma tendência natural a se conectar com aquela pessoa. Então, por exemplo, como que um bombeiro faz para salvar uma pessoa que está numa tentativa? Ele senta do lado do cara, uma distância, e começa a conversar com o cara. E mostra para ele que ele quer ouvir o que o cara está passando. Então, o erro que vocês cometeram aqui foi só não ter o foco no cara. O que vocês tinham que explorar é, enquanto você está descendo do carro, entrando para ir no encontro dessa pessoa sem perguntar se quer encontrar com ela ou não, você tem que fazer a pessoa se sentir ouvida. E, portanto, que a gente gosta da pessoa e tudo mais, não é o ponto, porque, inclusive, a pessoa está se suicidando porque tem gente que gosta dele. Tem muita gente que vai suicidar porque ele quer se sentir ouvido. E é porque as pessoas gostam dele que ele quer suicidar. Então, isso não vai diminuir a força da ação. Muito pelo contrário, vai validar a ação. Então, e também, por exemplo, eu preciso de você. Não, o foco é totalmente ele. Entende? Então, ele deu uma dica, por exemplo, aqui. Porque minha vida está destruída, estou desempregado, fiquei sem dinheiro. Entende? Aí você tem que reforçar, dizer, é uma droga ser desempregado. Mostra para ele que você ouve o que ele está dizendo. É uma droga realmente ser um desempregado. É uma droga ter que depender dos outros. Entende? Realmente não dá para viver assim. Aí ele vai, não dá mesmo. E ele vai começar a entrar naquela euforia. Está saindo a emoção contida de dentro. Você continua e vai indo na direção dele, até você poder encontrar com ele e dar um abraço. Esse é o gabarito. Entra na emoção da pessoa, entende?
Conversa junto com ela, deixa ela entrar dentro da emoção dela. E eu ouvi vocês falando, mas vocês não botaram, pelo amor de Deus, não põe a faca no pescoço. Tipo, como que você vai fazer isso comigo? Né? Tipo, a pessoa já está em dor, eu vou aumentar o sofrimento dela. Não, entende? Não. Muito bom, parabéns. Então vamos aqui na próxima. Esse aqui é uma pessoa que foi promovida, e ela foi promovida, ela era tipo vendedora, vamos supor. Ela foi promovida a gerente de vendedor. Só que gerente dentro da empresa é corrupto. Recebe propina e faz um monte de coisa errada. E ela não quer ser promovida, ela vai então falar para o chefe, que ofereceu a promoção. Resolvi promovê-la a gerente, o que implicaria a manutenção de certas regras de facilitismo que a empresa adopta, que no seu caso é a aceitação de propinas. Você aceita? Fico feliz pelo seu reconhecimento, mas isso vai contra os meus princípios, pois para mim é importante manter a minha tranquilidade e continuar a sentir-me bem comigo próprio. Agradeço mais uma vez, mas permanecerei no meu cargo atual. Não, você vai ser mandado embora. Porque a forma como vocês colocaram transformou o chefe no monstro, primeiro. E outra coisa, um chefe, ninguém convida uma pessoa à corrupção dessa maneira. Convida de uma maneira muito linda. Fulano, meus parabéns, você conseguiu, não sei o que lá, você vai ser promovido a gerente, você vai ter muitas atribuições, vai ter que ter uma visão muito mais ampla do negócio, que não é simplesmente vender o seu negócio. Agora você vai ter que gerenciar tudo e saber lidar com as dificuldades e ultrapassar os obstáculos do dia a dia. E todo mundo já sabe que só tem corrupto. Geralmente é assim. Aí, como que você vai se colocar? Fico feliz pelo seu reconhecimento, mas isso vai contra os meus princípios. Não, isso vai contra os princípios de qualquer ser humano, não é contra os seus princípios. E quando você fala que vai contra os meus princípios, você está falando que ele não tem princípio. Então, como que a gente vai colocar? Outra coisa, você ficou feliz ou não ficou feliz? Se ficou feliz, você tem que explicar por que você está feliz, senão essa felicidade não vai aparecer, como a gente viu. Fala que você tem uma necessidade por reconhecimento. Quando eu cheguei na empresa 10 anos atrás, né, eu era a única mulher entre os vendedores. Eu sempre quis, na verdade, que vocês vissem que eu trabalhasse bem. Eu acho que eu já fui muito injustiçado aqui dentro. Aquela vez que a gente teve a distribuição de promoção há um ano atrás, né, de bônus há um ano atrás, eu recebi menos que todo mundo. E vou dizer para você que é um alívio para mim ver essa carta de promoção, porque eu tenho uma necessidade de ser reconhecido no meu trabalho. E quando eu vejo que vocês querem me promover, isso me dá um alívio, entende? Porque eu não sou louco, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, né, e fico feliz por isso. Mas, aí você vai entrar, e o que você vai dizer? Mas eu não quero receber propina. Não vai funcionar. Até porque o cara está recebendo. Como que você vai dizer isso para ele? Você acha que o cara que recebe propina não tem um conflito interno? Claro que tem. O mesmo que você tem. Você apresenta o conflito para ele. Não fala que você não quer receber propina. Por exemplo, você vai receber propina de quem? De um bandido? Se um bandido vai te dar propina depois, ele pode ir na sua casa e pegar a sua família. E você acha que essa pessoa não tem o mesmo conflito? Claro que tem. Você acha que ele não tem o medo de ser descoberto pelos impostos? Claro que tem. Então você vai chegar para ele e falar assim, mas eu tenho uma outra dificuldade, que eu não sei se eu sirvo para esse cargo. Aí ele falou o quê? Aí você diz, quando eu penso que, por exemplo, se eu receber um dinheiro de alguém para fazer algum trabalho que eu sei que não tem como não fazer, vê só, você está validando o trabalho do cara, você nem chama de propina, você valida. Eu sei que não tem outro jeito de aprovar um projeto no governo sem dar o dinheiro aqui e ali. Eu sei que não tem outro jeito, eu sei que vocês estão fazendo o que vocês têm que fazer. Mas quando eu imagino eu perdendo a minha casa, eu perdendo o meu carro, eu com os meus 3 filhos, a minha esposa, ouvindo o que eu estou fazendo e etc., eu não acho que eu vou conseguir fazer meu trabalho direito. Eu entro num conflito. Eu fico com medo.
Entende? E agora eu estou dividido, porque isso para mim é ser reconhecido é tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu não consigo. Eu não sei o que dizer, eu não consigo fazer. Entende? Se bobear, o outro cara também começa a chorar também. Falou, também tenho medo, não sei o que, tal, barari, bababá. Isso sai da empresa, não fica lá dentro. Sai de uma empresa que recebe propina, sai da empresa. Entende? Então, a dica aqui qual que é? Eu vou entrar, eu não vou categorizar, né? Isso está certo, isso está errado, porque isso é o que a gente costuma fazer. Eu entro na necessidade, eu sempre entro na necessidade. A hora que eu falar de necessidade, a outra pessoa é obrigada a concordar comigo, porque ela também não quer ser presa. Ela também não quer ter nada disso. Ela não pode dizer, eu não te entendo. Ela pode dizer, ah, você é um fraco. Você vai dizer, poxa, eu sou mesmo. Entende? Sou. Aconteceu isso com um amigo meu. Ele não falou isso, ele falou que ele não tinha traquejo com político. Eu não tenho traquejo com político, eu não tenho traquejo com político. É óbvio que vai ser mandado embora. Porque não tem traquejo com político? O que é isso, não ter traquejo com político? O cara vende tudo pra qualquer um. Com político ele não tem traquejo. Ele tá chamando todo mundo de corrupto, ele tá cavando uma fossa. Entende? Por quê? Porque, inclusive, a pessoa que promove alguém é uma pessoa muito poderosa. Ela não aceita um não. É muito raro você ter um cara que promove e falar, ah, tudo bem, não quer, então vou passar para outro. É muito raro. A maioria das vezes o cara fala, e se você disser não, você está indo contra uma coisa dele. Ele provavelmente já está na reunião de diretoria falando, o próximo gerente vai ser o fulano. Ele já deu o teu nome. E se você não entrar nesse sentimento do cara, ele vai simplesmente rejeitar. Você tem que entrar nesse sentimento, você tem que entrar nessa escolha, tem que entrar até na frustração que ele vai sentir por falar aquilo. E você tem que mostrar que você sofre por causa disso também. Todas são difíceis. Mas é que não tem jeito, né? Pra gente ter uma dimensão. A última agora. Se alguém quer falar alguma coisa, vocês querem falar alguma coisa? Não? O último, então, é uma menina que no baile de finalistas da formatura, né, do final da faculdade, resolve declarar o seu amor para um cara que ela sempre foi apaixonada durante a faculdade, mas nunca aconteceu nada. Quero falar contigo. Sim, claro. Peço-te que me ouças até o fim e depois me dês a tua opinião. Sempre quando vem essa, a gente sabe que vem alguma coisa. Tenho desenvolvido em mim um sentimento muito especial para ti. No início achei que era apenas amizade, mas ao longo desses 2 últimos anos, entendo que o que sinto por ti é amor. A nossa cumplicidade, a vontade que sinto de estar sempre junto de ti, sinto vontade de partilhar a minha vida contigo. Quero que saibas que, independentemente deste meu sentimento, é muito importante para mim que pense nas minhas palavras e me fales do que sente perante este fato. Ele beija calorosamente. Ok. Vamos ler mais uma vez. A gente tem que ser técnico agora para pegar os erros. Quero falar contigo. Sim, claro. Peço-te que me ouças até o fim e depois me dê sua opinião. Essa frase é esquisita. Por quê? Porque eu tenho medo que eu não vai conseguir acabar. A conversa, porque está nervoso, tudo assim, que ele vai começar, estás a brincar, ela vai dizer assim, não está a brincar. Uhum. Então, vê só. O que você imagina que ela vai falar? Peço-te que ouça até o fim e dê a sua opinião. Você imagina que é uma declaração de amor? Não. Muito pelo contrário. Parece até que, tipo assim, alguma coisa aconteceu na faculdade, é um problema, né? Então, a gente está, tipo assim, indicando um outro caminho. Então, eu iria por uma coisa que foi o que você falou agora. Sim, claro. Eu estou muito nervosa. Preciso que você espere eu falar até o final, né? Para que você possa... para que eu consiga dizer tudo que eu tenho para dizer. Aí a pessoa vai entender, ela vai se abrir emocionalmente. Ok. Tenho desenvolvido em mim um sentimento muito especial para ti. No início achei que era apenas uma amizade, mas ao longo desses últimos 2 anos,
Entendo que o que sinto por ti é amor. A nossa cumplicidade, a vontade que sinto de estar sempre junto de ti, sinto vontade de partilhar a minha vida contigo. Quero que saibas que, independentemente deste meu sentimento, é muito importante para mim que pense nas minhas palavras e que me fales do que sentes perante esse fato. O que você quer fazer é deixá-lo livre, não é isso, no final? Então você tem que dizer isso. Quero que saiba que, independentemente do meu sentimento, é importante que você pense nas minhas palavras e me fales o que sentes. O que a gente está querendo dizer para ele? Por que a gente disse dessa forma? É uma aceitação. Na verdade, acho que a expectativa é que ele não responder, corresponde. Sim, mas por que eu vou falar, independente do meu sentimento, é importante que você pense? Isto é para ela não ficar assim, tu és minha amiga, só agora eu vou dizer, tá bem, vamos tentar. Tipo assim, porque para ela ser sincero. Não ter pena. Para não ter pena, exatamente. Para ficar sincero. Melhor ser duro, mas sincero. Então é isso que você tem que dizer. Gostaria que você fosse sincero. Porque eu não quero que você fique comigo por pena ou por causa dos meus sentimentos. Eu só quero que você fique comigo se quiser de verdade. Pá, ele vai ficar. Quero que você pense muito bem. Quero que você pense muito bem. Conversa com todas as pessoas que você tem, seus amigos e etc. Pensa no que você quer. Depois de pensar sobre esse assunto, você volta e me fala a sua opinião sobre... Eu quero que você seja sincero, você só vem se você quiser. Isso é muito forte. É muito forte para o coração da outra pessoa também. Você escuta uma declaração de amor pela metade, ela mingua. Né? Eu preciso dar força por detrás da declaração. A outra parte aqui interessante é: eu desenvolvi um sentimento muito especial por ti. Isso aqui é uma coisa que a gente não sabe em geral. A gente tem que explicar o sentimento. Eu expliquei o sentimento especial por ti. Qual o sentimento? Aí eu senti... o que eu sinto por você é amor. Quando? Quando você está com raiva da sua mãe, você sente amor por mim? Não. Aí eu estou com raiva da minha mãe. Quando que você sente amor? Se você não substancializar, a outra pessoa ela não se conecta. Observa. Chegou o cara para a menina e falou assim: Elizabeth, vamos fazer as pazes com a Elizabeth. Elizabeth, eu não sei de verdade nem se você vai levar a sério o que eu vou te dizer. O coração da Elizabeth já está assim, ó, tum, 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 tum. Só pelas pausas na fala. Eu não sei se você vai nem levar a sério o que eu vou te dizer. Fazem 3 anos que a gente se conhece. E eu lembro daquele vestido azul que você entrou pela primeira vez na sala. Tem detalhes, vira Dom Juan. E você sentou e olhou para mim. Você estava namorando naquela época e pediu, né, se podia pegar emprestada a minha caneta. Eu fiquei tão nervoso que eu deixei a caneta cair no chão. Você lembra? Depois daquele dia, a gente nunca mais teve nada. Você tinha os seus namorados, eu tinha a minha vida. E foi no ano passado, quando um dia eu estava conversando com a minha mãe, que eu percebi uma coisa muito curiosa. Eu chamei ela de Elizabeth. E aquilo não saiu da minha cabeça. Porque eu falei, por que eu chamei ela de Elizabeth? E eu fui verificar, conversei com uma psicóloga, conversei com não sei quem, e de repente, né, eu tinha percebido que você era uma pessoa tão presente na minha vida, desde aquela época, e que eu falava mais, eu associava minha mãe mais a você
do que a minha namorada na época, imagina. E que, enfim, dentro desse tempo, etc, eu vi dessa maneira, e essa semana, então, eu falei, eu preciso entrar em contato com esse sentimento. E quando eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, o Júlio, que ia suicidar, ele falou que você era bonita. Me deu uma raiva. Como que alguém podia achar você bonita? Além de mim. E aos poucos eu fui vendo que, na verdade, existe algo dentro de mim que meio que pula quando você aparece. Eu não sei explicar. Eu fico com cara de bobo. Elizabeth, eu sou apaixonado por você. Aí você construiu um sentimento. Você construiu um sentimento até o final. Você mostra para as pessoas a fase dos sentimentos com fatos. Toda vez que ela botar o vestido azul, ela vai lembrar desse cara. Toda vez, pro resto da vida. Se você falar, eu te amo, sem nenhum fato, ele não leva 5 segundos para ir embora. 5 segundos. Aí você tem que perguntar de novo. Me ama? Ah, me ama. Me ama? Me ama. Se você marcar com fatos, locais e datas, fica para sempre. Toda vez que você passar no Starbucks, você lembra da pessoa. Toda vez que você vê o vestido, você lembra da pessoa. Então, declarações de amor tem que ter detalhes. Aí elas ficam muito poderosas. Mesmo se a Elizabeth não quiser sair com ele, naquela noite ela vai ficar com vontade de sair com ele. Não pode ficar mais. Entendeu? Porque é apaixonante. O sentimento é apaixonante. A gente tem que descrever. Então, olha, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Espero ter contribuído um pouquinho aí para o caminho de vocês de yoga, Vedanta, espiritualidade e tudo mais. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Obrigado. Então, agradecer a vocês do Yoga Ashram por terem me recebido, foi muito legal. O espaço tem uma energia ótima. Né? Obrigado, João, também por ter me recebido esses dias. Né? E obrigado a todo mundo por ter vindo, confiado em mim esses 2 dias. O tema que a gente conversa de comunicação não é um tema fácil, porque mexe muito com a gente, mas vocês ficaram aqui firme e forte. Valeu.